Então vamos lá, hoje a gente está no capítulo 8, é já a nossa 10ª mensagem na carta aos Hebreus, rica essa carta. E o que a gente está aprendendo, o que eu estou aprendendo? Que Jesus é maior, Jesus é superior, Ele é maior do que tudo, e a gente já falou aqui várias vezes de quantas coisas, né? Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus tem um descanso melhor do que Josué tinha para oferecer. Em Jesus a gente tem muito mais motivação para crescer, muito mais responsabilidades. Jesus vem nos trazer um sacerdócio muito maior, e esse foi o nosso último tema, né? Na última oportunidade a gente teve até muito tempo, hoje eu quero ser muito mais breve do que a gente foi no mês passado, quando a gente tratou capítulo 7 todo e também os 5 primeiros versos do capítulo 8 para falar que Jesus era um sacerdote de uma linhagem superior. Os sacerdotes da antiga aliança era da linhagem de Levi, mas Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque. Já concluímos essa questão, mas alguns pontos ficaram pendentes no mês passado, na última mensagem. Capítulo 7 já introduziu algumas consequências, porque quando muda o sacerdócio, obrigatoriamente isso traz algumas consequências. Aí a gente pulou alguns versículos ali, porque isso ficaria para hoje. Lembra os versículos que a gente pulou? Capítulo 7, 11 e 12, que diz assim: portanto, se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, se o sacerdócio muda, tinha uma regra: todo sacerdote tem que ser descendente de Arão. Essa regra não podia mudar, mas ela mudou, porque agora Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele não é da descendência de Arão. Então, se a regra mudou, a lei obrigatoriamente também tem que mudar. E também o versículo 18 e 19 nós pulamos, que dizia assim: portanto, por um lado se revoga, anula-se, cancela a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Até dura essa palavra do escritor, né? Como ele se refere a essa antiga aliança, o Antigo Testamento. Então ele diz que ela tinha uma fraqueza, e essa fraqueza tornou ela inútil, incapaz em muitos sentidos. Então ela precisaria ser anulada. Esses 2 versículos, 3 aí, ficaram para hoje, junto com o capítulo 8, de 6 a 13. Então o nosso tema é basicamente hoje o 8, do 6 ao 13. Então o texto já apresentou lá no 7 2 questões, 2 evidências do porquê nós precisamos de uma nova aliança. Primeira delas é a que mudou o sacerdócio. Mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. Já disse isso no capítulo 7 e diz também aqui no capítulo 8, logo no versículo 6 ele fala assim: ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. O ministério de Jesus era o de interceder, era o ministério sacerdotal. Então, se ele está repetindo aqui no capítulo 8 que Jesus tem um ministério melhor, ele está reforçando a ideia de que o sacerdócio mudou e de que também precisa da mudança de lei. Esse é a primeira evidência da necessidade de uma nova aliança. Mudou o sacerdócio. A segunda evidência, que nós acabamos de ler lá no 7, é que a lei era incapaz de trazer perdão completo. Ela era incapaz. E ele diz a palavra inútil. 7:18.
Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. É assim que ele descreve. Ela é inútil porque ela não podia fazer isso. A lei não era capaz de trazer perdão definitivo. E lá no capítulo 10, quando a gente chega lá, o escritor vai dizer: os animais sacrificados todos os dias eram para fazer recordação de pecados. Você todo dia tinha animal morrendo lá para você justamente não esquecer de que você tinha pecados, de que a nação tinha pecados. Então, a lei, ela não perdoava, pelo contrário, ela fazia você lembrar todos os dias que você era um pecador. Então não tinha como resolver a questão, ela agia na contramão. Ela fazia questão de dizer: não esqueça que você é pecador, esses animais morrem por você. Se você olhar aí no capítulo 10, nos primeiros 4 versículos, ele vai dizer isso. Vai ter o tempo em que a gente vai chegar lá, mas ele vai dizer: ora, capítulo 10, versículo 1: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, nós, não nós, mas os judeus da época, os seres humanos, nunca eles poderiam se tornar perfeitos mediante a lei, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, ou seja, se a lei pudesse resolver a questão, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então a lei não sarava a gente, mas ela nos recordava de que nós ainda precisávamos de uma solução definitiva. Ela ainda lembrava. Então nós temos aqui 2 evidências claras de que a lei tinha que passar. O sacerdócio mudou e os nossos pecados precisam ser resolvidos. Esses animais precisam parar de morrer. Isso é sinal de que a coisa está sendo só remediada, mas não solucionada. Então, ele vai dizer aqui, voltando para o capítulo 8, que a lei era incapaz de resolver o problema do homem, do indivíduo. Você ia lá, você oferecia o animal, tudo bem, Deus, o sangue do animal apaziguava, acalmava a ira de Deus contra o pecado, mas o homem continuava sendo um transgressor. Ele ia lá, levava o animal dele, saía e oprimia os outros, mentia, fazia falcatrua, não tinha uma mudança dentro do ser, apesar desses animais que eram oferecidos. Então a lei era incapaz de transformar o indivíduo, incapaz de oferecer perdão completo. Então existe espaço aí para uma aliança superior. A aliança antiga não era perfeita, ela era inútil. Então eu preciso entrar com uma aliança útil. Se a outra era inútil, eu preciso de uma útil. E aí então ele vai dizer no capítulo 8, verso 7: se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não é verdade? Se a primeira aliança fosse perfeita, como que você substitui o perfeito? O perfeito já não é o melhor de tudo? Aquilo que não tem que ser melhorado, reparado, já está perfeito, não tem como aprimorar. Mas se há substituição, é sinal de que a primeira não era perfeita. Por que a gente diz que Jesus nunca vai ser substituído? Porque ele é perfeito, não tem nada melhor. Por que a aliança de Jesus não vai ser uma nova depois? Porque ela já é perfeita. Aquilo que é perfeito não se melhora mais. Mas ele mesmo, o escritor, vai dizer: se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, por que buscar uma nova? Então é fato, ela tinha os seus defeitos. E Deus prometeu solucionar tudo com uma renovação. O que é renovação?
é tudo novo. Renovação é o que aconteceu na casa da Sueli e do Valmir depois que pegou fogo. Tudo novo, não é? Sobrou algum piso lá da casa velha? Na sala, tinta na parede sobrou? Não, renovou. O que era velho foi tirado e foi feito tudo novo. Quando Deus promete aqui solucionar essa deficiência da lei antiga, Ele promete agora tudo novo. O Antigo Testamento ele ainda é valioso, ele tem sua validade. A gente olha o Antigo Testamento e a gente aprende sobre a moral de Deus, a gente aprende sobre grandes homens de fé, a gente aprende com muitas promessas. Inclusive o escritor aqui de Hebreus vai usar uma promessa, uma profecia do Antigo Testamento para fazer a defesa dele sobre a nova aliança. Então o Antigo Testamento ele tem o seu valor, mas precisa ficar claro para a gente que a nova aliança não é uma continuidade da antiga. O Novo Testamento não é a continuidade do antigo. Ele não é um remendo do antigo. Ele não é um ajuste no antigo. Ele não é uma modificação do antigo. É tudo novo. O mediador é melhor. O ministério sacerdotal é melhor. A aliança é melhor. As promessas são melhores. E a gente vai estudar ainda mais para frente. O sacrifício é melhor. O tabernáculo é melhor. Então tudo é melhor. Não é continuação. O Novo Testamento não é uma continuação do Velho. É uma novidade. É tudo novo. Não é continuação. Eles também não são complementares. A vontade de Deus para nós não é Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é igual ao que Deus quer. Não é. Não é uma soma dos dois testamentos que nos levam à vontade de Deus, mas o cumprimento da nova aliança faz com que a gente supere toda a antiga aliança. Se nós obedecermos o Novo Testamento, nós obedecemos todo o Velho e muito mais do que ele. Porque enquanto os antigos diziam, não matarás, Jesus diz, ame o seu inimigo. Enquanto os antigos diziam, não adulterarás, Jesus diz, nem olhe nem deseje com olhos impuros e com coração impuro a mulher que não é sua. Enquanto os antigos diziam, olho por olho, dente por dente, Jesus diz, carrega a carga dele 2 milhas se for necessário. Não é isso? Então, obedecendo o Novo Testamento, a nova aliança, nós estamos obedecendo tudo. A nova aliança não é a continuidade da velha, nem uma soma com a velha. Ela é totalmente nova. Ela também não desqualifica a velha, ela cumpre. Jesus diz isso, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então o Antigo Testamento, ele cumpre o seu papel e toda a sua finalidade quando ele leva a nação até Jesus. E vindo Jesus, eu olho para ele e posso dizer, o Antigo Testamento cumpriu o seu papel com sucesso, porque a finalidade dele era guiar um povo dentro dos propósitos divinos para que o Messias viesse daquela linhagem. E aí o Antigo Testamento cumpre o seu papel. É a mesma coisa que Moisés. Moisés falhou no meio do caminho, ele tinha suas fraquezas, mas ele cumpriu a sua missão, porque a sua missão era tirar o povo do Egito e levar até a Terra Prometida. Não é porque ele não entrou na Terra Prometida que ele é um fracassado. Moisés foi um homem bem sucedido na sua missão, e o escritor já disse isso no capítulo 3. Era um grande servo na casa de Deus. Então Moisés tinha o seu papel e ele cumpriu o seu papel. A lei tinha o seu papel e ela cumpriu o seu papel. E o seu papel não é se somar com a nova aliança. Não é somar forças com a nova aliança, não precisa disso. Ela já é forte, ela já é plena, ela já é superior e suficiente. Não é isso que o escritor está até agora investindo tempo? Escreveu já toda essa quantidade de textos aqui que a gente tem estudado para mostrar justamente isso. A nova aliança não depende da velha. A nova aliança não se segura na velha como se a velha fosse uma muleta para ela não cair. A nova aliança se sustenta sozinha, com promessas superiores, com um mediador superior, com tudo superior, com tudo melhor. E hoje a gente está falando exatamente disso, que em Cristo nós encontramos uma aliança superior. Não precisamos ter receio de falar que a velha aliança passou.
Às vezes alguém pode perguntar para você, mas o Antigo Testamento não tem mais validade? Não vale mais? Ele vale. Obrigado, Valmir. Muito obrigado. Ele vale muito. Obrigado. Como o próprio Novo Testamento vai falar, com todas as suas histórias, mostrando a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, com todos os exemplos, tanto bons como ruins, do que nós devemos fazer e do que nós devemos evitar. O Antigo Testamento é excelente e o escritor de Hebreus tem usado ele constantemente, mas ele já teve o seu cumprimento, ele já foi concluído, e nós não precisamos nos envergonhar disso, porque quando nós dizemos que a antiga aliança se cumpriu, nós estamos dizendo que Deus cumpriu a promessa. Ele fez uma promessa de uma nova aliança, e quando essa nova aliança chega, nós não precisamos ter vergonha de dizer: será que a velha já passou? Já, porque Deus cumpriu a promessa dele, uma promessa que ele fez em Jeremias, e que nós nem precisamos ir lá em Jeremias 31, porque o escritor de Hebreus traz palavra por palavra, letra por letra, a transcrição dessa profecia aqui para o capítulo 8 de Hebreus. Então Hebreus 8, do 8 até o 12, vai repetir exatamente as palavras de Jeremias 31, do 31 ao 34, que fala sobre essa nova aliança. Ele diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O escritor de Hebreus repetiu palavra por palavra uma promessa de Deus pela boca de Jeremias. Lembra que o escritor já tinha dito no primeiro versículo do livro, ele diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, ou seja, Deus já tinha falado muito com os judeus por meio dos profetas. Jeremias foi um desses por quem Deus falou. E uma das coisas que Deus falou é que haveria uma nova aliança. E a primeira coisa que ele diz, quando vai falar sobre essa nova aliança, é que, repreendendo-os, Deus disse. A primeira coisa, antes de prometer uma nova aliança, que Deus vai dizer é que essa nova aliança é o resultado de uma desobediência. Tudo começa com a desobediência dos israelitas, uma acusação de Deus contra eles, porque eles invalidaram a antiga aliança. Mas não é porque os judeus invalidaram a antiga aliança que Deus também anulou ela. Essa frase, essas palavras de Jeremias são ditas antes do cativeiro babilônico, mais de 600 anos antes de Cristo. Eles já tinham invalidado a aliança, mas Deus manteve a sua promessa até a vinda de Jesus. Mesmo os judeus invalidando a aliança, Deus não invalidou. Ela durou até Jesus, e quando Jesus veio, então ela foi cumprida e deu espaço para uma nova. E o que é que Deus promete então? Pensando aí nesses versículos da nova aliança. Ele promete uma nova aliança igual ou diferente da primeira? Diferente. Ele vai dizer: não conforme aquela lá que eu fiz quando eu peguei eles pela mão. Então a promessa é de uma nova aliança e uma aliança diferente. Os motivos: os israelitas invalidaram a antiga aliança. E ele faz 3 promessas aí, pelo menos, características da nova aliança.
Ele diz que na nova aliança a sua lei seria escrita na mente e no coração. Ele vai dizer, versículo 10: na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Lembra onde que estava escrita a antiga aliança, né? O que simbolizava a antiga aliança? Aquelas 2 tábuas de pedra que Moisés recebe de Deus lá no alto do Monte Sinai e guarda dentro da arca da aliança. A antiga aliança estava escrita em pedras, mas a nova aliança ia ser escrita onde? Na mente e no coração. A nova aliança que Deus promete não é fora do homem, mas é dentro do homem. Não está inscrita em algum lugar onde eu busco, mas ela tem que estar escrita dentro de mim. É lógico, ela está fora, ela está escrita fora, mas esse texto não pode estar fora de mim, ele tem que fazer parte de mim. Ele não tem que ser algo que eu de vez em quando acesso, mas tem que estar disponível constantemente dentro de mim. Outra característica que Deus vai dizer dessa nova aliança, versículo 11: não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Isso pode significar 2 coisas. A primeira é que ela é para todo mundo. Todos me conhecerão. A antiga aliança era exclusiva para os israelitas, mas a nova é para todos. A antiga aliança, você nascia dentro da aliança. Você nascia um bebezinho de 8 anos, de 8 dias de idade, e já era circuncidado. Ele já era introduzido a essa aliança que Deus fez com Abraão. Ele não sabia quem era Deus com 8 dias de idade, mas ele já se tornava participante da aliança. E quando ele crescia, ele precisava ser ensinado: olha, você faz parte de uma aliança, de um Deus que agora eu vou te ensinar quem é. Mas na nova aliança não é assim, porque na nova aliança você primeiro conhece a Deus, para depois você entrar nela. Então no reino de Deus, na nova aliança, todos devem conhecer a Deus, porque o princípio para você entrar na nova aliança é você conhecer a Deus, diferente da antiga. E uma terceira realização dessa nova aliança, ele vai dizer no versículo 12: porque com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa maravilhosa! Será que Deus ficou com amnésia igual o André e o Francisco? Com certeza não. Ele não esqueceu, ele decidiu não lembrar mais. Deus sabe de todas as nossas falhas que nós cometemos desde o dia do nosso nascimento, mas por meio dessa nova aliança que nós celebramos no sangue e no corpo de Jesus, que Jesus vai dizer quando ele pega o cálice naquela noite no cenáculo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A gente vai ter um dia ainda para falar sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus, vai ser assunto dele no capítulo 9 do escritor, aqui a gente vai chegar lá. Mas a nova aliança que é estabelecida no sangue de Jesus, que nós participamos dela, o nosso passado transgressor, Deus decidiu esquecer o dia em que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos novas criaturas. E por que é nova criatura? Porque o passado está limpo, porque as iniquidades e as transgressões Deus decidiu esquecer. Eu jamais me lembrarei. Ao contrário da velha aliança, em que ano após ano você levava os seus animais e ela te lembrava de que você era pecador. A velha aliança, você, como a gente leu no capítulo 10, você levava o animal e ela fazia recordação dos pecados. Na nova aliança não. Você lembra que Deus esqueceu e te deu vida nova. Então eu queria fazer algumas aplicações sobre essas três realizações da nova aliança. Essas 3 realizações, elas trazem para a gente alguns compromissos. Então a nova aliança tem poder de ir muito mais fundo do que a antiga jamais foi. Sabe, a antiga aliança ela era uma bênção de Deus para Israel. A antiga aliança, o Velho Testamento, foi uma bênção de Deus para a humanidade, para Israel.
mas ele tinha suas limitações. E a nova aliança vai fundo, muito mais fundo do que a velha podia ir. Por isso que o escritor diz aí, quando ele começa o versículo 6, que essa nova aliança, ela está instituída com base em superiores promessas. Só recordando o capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, eu já vou falar de 3 promessas superiores dessa nova aliança. Ele diz que ela é escrita na minha mente e no meu coração. Sabe o que a nova aliança proporciona para nós? Um desejo de se relacionar com Deus, porque Deus é bom, e não porque eu tenho medo de ser punido por Ele. Na velha aliança, a desobediência, ela tinha suas punições. E os judeus, eles temiam que Deus não mandaria chuva, o campo não ia frutificar, que Deus ia mandar as pragas, ia mandar os inimigos para oprimir. Então obedecer a Deus era uma via de não receber maldições e também de colher bênçãos. Mas era muito mais o medo da maldição. E a nova aliança, ela também tem as suas consequências. E o escritor já disse anteriormente no livro: se eles receberam punições, quanto mais nós, se negligenciarmos tão grande salvação. A nova aliança também tem punição para os desobedientes, mas nós temos a oportunidade de servir a Deus por afeto, por amor, por grandes emoções, que nós somos movidos a querer estar perto dele, porque ele é bom, porque ele cuida de nós, porque ele tem o melhor para a gente. Então eu me relaciono com ele por desejo, por alegria, e não por medo e obrigação. Eu venho ao culto porque eu sei que poder cantar para Deus com os meus irmãos é um privilégio, e não porque se eu não for, Deus vai me castigar. Então essa é uma bênção da nova aliança, e foram poucos os homens do passado que entenderam isso. A gente cantou um hino aqui, de Davi, que dizia que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Davi foi um dos poucos homens que, ainda na antiga aliança, entendeu isso. Isso que nós devemos entender na nova aliança, que a relação com Deus é de prazer, que obedecer a Deus e me submeter a Ele é algo que Ele faz de bom para mim, é uma cobrança que Ele tem para mim, para o meu bem. Isso é algo que a nova aliança proporciona. Outra coisa, como ele diz aqui, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Os israelitas, parece que eles não conheceram bem a Deus. Parece que eles tiveram um conhecimento falho, porque o conhecimento falho levou à desobediência, e a desobediência levou à anulação da aliança. Não foi isso que Deus disse? Eu vou firmar uma nova aliança porque eles anularam a aliança por causa da desobediência. Então, a aliança foi cancelada por causa da desobediência, e a desobediência foi por causa da falta de conhecimento. Então Deus promete uma nova aliança, onde o conhecimento não pode faltar, como foi dito aqui na EBD. O conhecimento não pode faltar, porque essa aliança, ela é permanente. Essa aliança não muda. E se nós conhecermos a Deus, vamos fazer o quê? Aquele que me conhece, Deus diz, obedece os meus mandamentos. Então a possibilidade da nova aliança de conhecer melhor a Deus, e é lógico que a gente pode, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber sobre Deus coisas que você não sabia do Velho Testamento? Olhe para Jesus. Jesus mostra como fazer, mostra como Deus quer, e então a gente consegue, pela imitação de Jesus, conhecer a Deus e obedecer e valorizar e lutar para permanecer nessa nova aliança. E ele diz por último, nessas promessas, uma última grandeza dessa nova aliança, superior à primeira, é de que ele não se lembraria mais das nossas iniquidades. É o passado apagado, os erros apagados, a chance de começar de novo.
Aquela dívida que você não tinha como pagar, está resolvida. Aquele servo que se apresenta no rei e deve uma bolada para ele, e o rei se compadece e diz: então a sua dívida está perdoada. Deus fez isso conosco, ofereceu uma nova vida por meio dessa nova aliança. O que Deus estabeleceu com Cristo é uma coisa muito grande. O que nós celebramos aqui na ceia é uma coisa grandiosa, uma nova aliança. Jesus não veio para servir como sacerdote da lei, não. Ele veio de uma linhagem nova, para uma nova e superior aliança. Então a nova aliança é capaz de fazer tudo o que a velha não foi. Olha aqui, ela está sob serviço de um sacerdote superior. Ela oferece perdão completo, ela possibilita acesso à presença de Deus, ela é aberta a todos os povos, ela promete um destino melhor, ela capacita para uma transformação total os seus participantes por meio do Espírito Santo, coisa que no passado não havia transformação. Eles estavam na aliança, mas não havia transformação. Mas na nova aliança é possível. Nós aceitamos e recebemos esses benefícios e agora podemos desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. Temos um Deus que chamamos de Senhor nessa nova aliança, mas que nós também podemos chamar de Pai, por meio de Jesus. Uma nova aliança. Nós não precisamos querer ressuscitar a velha aliança que já está cumprida e consumada, porque a nova aliança, a aliança de Cristo, ela tem força por si só, ela se sustenta por si só, em Cristo Jesus, o nosso novo sacerdote. Que Deus seja louvado e que nós possamos continuar caminhando firmes na plenitude dessa nova aliança. Nós fomos chamados para participar daquilo que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Que Deus seja louvado.